Brasil saiu do mapa da fome mais uma vez. O anúncio foi feito pela ONU em 28 de julho. O mapa da fome é um indicador global que identifica países onde mais de 2,5% da população sofre de insegurança alimentar crônica. A situação do Brasil no mapa da fome variou bastante desde o ano 2000. No triênio entre 2000 e 2002, 10,4% da população brasileira estava em condições de subnutrição. O país só foi sair da lista em 2014, como resultado das políticas sociais dos governos Lula e Dilma. A partir de 2015, o número de brasileiros enfrentando insegurança alimentar aumentou gradativamente, até que o país voltou ao mapa da fome em 2022, consequência da combinação entre a presidência de Bolsonaro e a pandemia de Covid-19. O governo Lula III aponta que o país deixou novamente o mapa da fome devido a uma série de políticas, como redução da pobreza, estímulo à geração de emprego e renda, apoio à agricultura familiar, fortalecimento da alimentação escolar e acesso à alimentação saudável. No BDF Entrevista de hoje, vamos entender em detalhes como funciona o mapa da fome, quais decisões permitiram ao país reverter a insegurança alimentar e em quais temas ainda é preciso avançar. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista e hoje a gente vai falar sobre os avanços do Brasil no combate à fome. Pensar que coisa de 3, 4 anos atrás a gente estava acompanhando aquela cena chocante de pessoas na fila do osso e agora finalmente o Brasil sai mais uma vez do mapa da fome. E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui o Francisco Menezes, ele é consultor de políticas da ActionAid, também é ex-presidente do CONSEA e integrante da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, conhecida como Rede Pensan. Francisco, obrigada pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Eu que agradeço, Raquel. Muito obrigado. Para a gente começar essa conversa, eu queria entender um pouco melhor o mapa da fome, né? Quais são os critérios que a ONU utiliza para fazer esse índice? A ONU, desde 1996, através de algumas de suas agências, eu cito aqui a FAO, a FIDA, que é uma agência que trabalha sobretudo com a agricultura, também a Organização Mundial da Saúde, o Programa Mundial de Alimentos, eles trabalham alguns indicadores para chegar aos resultados que procuram mapear no mundo aqueles que estão dentro de uma situação de subalimentação, como eles chamam, né? E esse indicador que realmente define aqueles países que estão no mapa da fome, ele trabalha, de um lado, a questão da produção, a questão das exportações e importações, por outro lado, cruzando com a renda da população, as diversas rendas recebidas pela população e também as necessidades energéticas. Portanto, é um indicador composto que chega a um resultado quando abaixo de 2,5% da população, esses países estão fora do mapa da fome, mas acima de 2,5%, ou igual a 2,5%, eles estão dentro do mapa da fome. E isso é importante dizer para alcançar uma maior fidedignidade, diríamos assim, ele trabalha com médias trienais. Então, por exemplo, a última média foi de 2022, 2023 e 2024. Ou seja, esse movimento dos países de sair ou entrar, geralmente ele é lento por causa de que está trabalhando a média de 3 anos. E, Francisco, por que esse índice de 2,5%, né, que é considerado, né, se é igual ou maior que 2,5%, então está no mapa da fome, se é menor está fora do mapa da fome. Esse é um número arbitrário ou tem um porquê? Existe, inclusive, uma grande discussão a partir dessa questão que você está levantando, de fato. Agora, acredita-se que o 2,5% seria ainda
um índice aceitável por diferentes razões, não é? Inclusive, às vezes, razões de saúde das pessoas que não conseguem mesmo alcançar um nível de nutrição adequado, mesmo se alimentando adequadamente, né? Mas também fatores que não estão dentro dessas ponderações, não é? Que podem estar impactando os países, mas que seria um índice baixo. Evidentemente, o que todos nós gostaríamos era que os países chegassem a uma situação de não existir fome sobre qualquer indivíduo, né? Mas isso é considerado muito improvável ou mesmo impossível, inclusive entre os países com maiores condições de alimentar a sua população. Então, é esse aspecto do aceitável que arbitrou o 2,5%. Uhum. Só acho importante a gente deixar claro isso, né? Porque quando falar o Brasil saiu do mapa da fome, o que pode vir na cabeça da maioria das pessoas é que não há mais fome no Brasil. Aqui, por exemplo, o estúdio do Brasil de Fato fica no centro de São Paulo. A gente vê pessoas revirando lixo na rua aqui. Então, assim, a fome ainda existe, ela está em um grau baixo que é considerado pela ONU fora do mapa da fome, né? Exatamente. Mesmo muitas dessas pessoas precisa fazer um esforço para que elas saiam, né? Não podemos nos conformar com esse índice, porque muito do que a gente vê não é aceitável, né? Em Uhum. termos de pessoas que ainda vivem nessa condição. Se a gente pensar em direitos humanos, não pode ter nenhuma pessoa passando fome, né, Francisco? Certamente. O governo Lula 3, ele tinha a pretensão de sair do mapa da fome até o fim de 2026, né, até o fim do mandato. Então essa boa notícia veio antes do esperado. Para você, quais são os principais programas que possibilitaram esse bom resultado em tão pouco tempo? Pois é, para ter uma dimensão dessa boa notícia, é preciso lembrar que nesse índice ainda entrou o ano de 2022. E todo o período do governo anterior foi uma catástrofe em relação não só ao enfrentamento da questão da fome, da insegurança alimentar, mas em termos também de políticas de renda para a população, né? Você colocou bem combinado, aliás, foi mostrado bem no início do programa, combinado com a pandemia da Covid, mas a pandemia da Covid por si só não explicava os índices que alcançamos. Lembra que na virada de 2021 para 2022, a Rede de Soberania e Segurança Alimentar ela fez uma estimativa baseada em dados muito consistentes de que teríamos 33 milhões de pessoas passando fome. O que ocorreu, no meu ponto de vista, e você já assinalou, é que, de um lado, né, se restaurou políticas públicas que já tinham sido experimentadas. Eu cito, por exemplo, o caso do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Esse programa era um programa muito bem sucedido, né, e que foi, no período do governo anterior, reduzido em seu orçamento quase que a zero, quase extinto o programa. Outros programas foram praticamente extintos também. O programa de cisternas, que atende, sobretudo, o semiárido. Né? E embora houvesse, naquele momento, um programa de transferência de renda, né? Que trazia uma transferência de R$ 600, muito em função da disputa eleitoral naquele período, foi estipulado esse valor, ainda assim o programa tinha muitas imperfeições. Nós que acompanhamos programas de renda, nós víamos muitos erros, inclusive obrigando aqueles que queriam estar inscritos no programa a se valer somente dessa inscrição através da internet, onde muitas vezes as pessoas mais vulneráveis não têm sequer esse acesso. Então, tínhamos uma situação bastante precária, para não dizer lastimável naquele momento, né? E que pesou ainda nesse índice, assim como pesou
no resultado do ano anterior, em termos do que se contabilizava, né, para os 3 anos. Agora, em 2023, houve uma rápida correção. Lembrar, por exemplo, que o Bolsa Família substituiu o antigo programa do governo anterior, ele, além dos R$ 600 que ele passou a transferir, ele também colocou adicionais, seja para crianças até 6 anos de idade, seja para adolescentes, né, seja também para mãe solo. Né? Então, tudo isso contribuiu para aqueles em condição mais vulnerável, muitos deles em extrema pobreza, tivessem alguma renda para adquirir alimentos, sobretudo. E, ao lado disso, nós tivemos uma redução do desemprego. Isso teve um impacto significativo. Hoje, o índice de desemprego está bastante baixo, né? Em torno de, se não me engano, de 6,2%, que é considerado um índice também aceitável em termos de pessoas que não estão com emprego. E, com isso, elevação da renda para essa população mais vulnerável. Ou seja, medidas em torno da renda que pesaram, mas também políticas de segurança alimentar. Eu falei do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Esse programa foi colocado, ainda não aquilo que desejamos, mas foi colocado em níveis orçamentários suficientes para financiar, né, a produção de agricultores familiares também, eles muitas vezes em uma condição mais vulnerável, pequenos agricultores, ou da agricultura camponesa, de povos e populações tradicionais. Então, um conjunto de medidas nessa direção muito significativas. Eu lembro também do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Ele estava há 5 anos sem reajuste, e ainda em 2023 foi feito um reajuste que, em média, deu índice de 36%. Esse programa tem um peso grande. Imagina o número de alunos, não é, que têm uma condição precária e que dependem bastante desse programa para poderem, inclusive, estudar. Então, foram medidas de impacto. Em 2024, deu seguimento a essas políticas, manutenção de políticas de segurança alimentar, e eu poderia citar outras, né? Mas nós tivemos 2 fatores que eu diria assim que frearam um pouco resultados melhores que ainda poderíamos ter obtido. De um lado, a inflação de alimentos. Todos estão. A inflação de alimentos, é importante dizer, ela existe há 15 anos. Houve um único ano, que foi 2023, que os preços dos alimentos caíram abaixo do IPCA, né? Do índice de preços do consumidor. Né? E, ao lado disso, nós tivemos o aspecto dos eventos climáticos extremos. Todos estão lembrados em 2024, que ocorreu no Rio Grande do Sul, e não menos importante, né, porque ocorreu sobretudo no norte do país, também no Cerrado, né, no sul do Brasil, em termos de inundações, e no norte do país, em termos de secas, em termos de queimadas, levando inclusive a populações que viviam da sua própria produção para o consumo, elas teriam enormes dificuldades nesse sentido, de produzir, rios secando, todo um quadro que faz parte dessa situação de mudanças climáticas bastante grave e que devemos estar sempre considerando. Ainda assim... Francisco, desculpa te interromper só um segundo, que eu queria entrar um pouquinho mais profundamente nessa questão da inflação dos alimentos, que é algo que tem impactado a vida de todo mundo e tem impactado também a popularidade do governo Lula, né? É um problema com muitas causas, também muitos... a solução passa também
por muitas ações diferentes, mas uma delas é a retomada de estoque de alimentos, que foi uma coisa que os governos Temer e Bolsonaro acabaram com essa política, mas parece também que o governo Lula não tem avançado muito nisso, né? Primeiro dizer que formação de estoques de alimentos, chamados estoques reguladores, é uma política absolutamente essencial, embora no governo Bolsonaro chegou a se taxar essa política como política do passado, não é? Que isso não era mais moderno e que não deveria se buscar formar estoques. No próprio governo Bolsonaro, eles viveram a negação desse tipo de afirmação quando nós tivemos estoques de arroz, estoques de feijão esgotados, né? E que tiveram que comprar no exterior a valores mais altos do que, inclusive, se conseguia vender da produção interna no Brasil. Então, desmentindo completamente esse tipo de afirmação. E você tem razão, no governo Lula está havendo um esforço, e é preciso dizer que toda a importância que tem, primeiro, o decreto de criação de uma política nacional de abastecimento, não é? E depois um esforço de recuperação, né, das, das, do armazenamento, né, de estoques, mas isso não está sendo feito à velocidade que se precisa. Eu acredito, Raquel, que grande parte dessas dificuldades está também ainda em orçamentos insuficientes, né? Nós temos toda uma pregação em torno do equilíbrio fiscal, né? Mas existem vários fatores que não estão sendo mexidos, e aí eu cito, sobretudo, a questão das emendas parlamentares, muitas vezes sem qualquer transparência, que sequestram parte do orçamento público, não é? Para poder executar políticas que seriam benéficas para a população, inclusive acelerar essa capacidade de formação de estoques. Uhum. Francisco, essa saída pela segunda vez, né, do Brasil do mapa da fome é uma ótima notícia, mas a gente não viu isso ser muito repercutido pelos meios de comunicação e o próprio governo. Não sei, a impressão que eu tenho é que o governo também não comunicou isso muito bem. Deveria ter sido uma coisa mais alardeada, né? Sim, eu achava importante, inclusive no sentido de conscientizar a população de forma tal que não voltemos para o mapa da fome, né? Porque esse risco existe, né? O risco existe desde uma situação como já vivemos, sobretudo a partir de 2019, mas também um pouco antes no governo Temer, né? Em que se desativou essas políticas como eu estava anteriormente. Então, isso daí tem que ser evitado de todas as formas, né? E é preciso que seja dito como estamos fazendo aqui, discutindo em termos do que levou o país a voltar ao mapa da fome e como ele saiu novamente, né? Porque aí está um pouco o diagnóstico e a receita daquilo que se precisa fazer. Então, concordo com você, a divulgação foi baixa. Na semana anterior, no dia 5, nós tivemos uma celebração no Palácio do Planalto, através de uma reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com a presença do presidente da República e diversos ministros, né, e celebrou essa saída do mapa da fome, tão importante, não só simbolicamente, como também na prática, quando a população pode exercer, ou uma maioria da população pode exercer seu direito à alimentação. Agora, de fato, eu acho que se tem que divulgar mais, sobretudo no sentido educativo, né? Para que estejamos alertas para não permitir que isso se repita, essa saída, como se deu em 2014, e 7 anos depois, né? Ou menos que 5 anos depois, o retorno ao mapa da fome. Uhum.
E falando em boas notícias que também não foram muito divulgadas, quando eu estava pesquisando, né, para montar o roteiro desse programa, eu vi alguns apontamentos do governo de fatores que influenciaram essa saída do mapa da fome. Teve um sobre geração de emprego que me chamou muito a atenção. Eu vou consultar aqui. De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram criadas 1,7 milhão de vagas com carteira assinada em 2024. Tá aí, ok. E 98,8% delas foram ocupadas por pessoas cadastradas no Cadastro Único. Entre os contratados, 75,5% eram beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, primeiro essa história de quem recebe Bolsa Família não quer trabalhar está aprovado aqui que é uma mentira, né? E também mostra a importância da criação de emprego como uma política mesmo de combate à fome, né, Francisco? Você sabe que quando eu vi essa informação, eu fui tentar, inclusive, confirmar e confirmei. E ela é muito eloquente, vamos dizer assim, porque ela justamente mostra que essa possibilidade de retomada do emprego está se dando para a população que mais precisa dele, né? E como você muito bem disse, eu tive a oportunidade de, em pesquisas que realizei no passado, conferir, né? Talvez o maior desejo dessa população, né, que está cadastrada no Cadastro Único e que também recebe o Bolsa Família é ter um emprego. Tanto é assim que agora um dado que também ocorre é que vamos ter uma saída de aproximadamente 1 milhão de pessoas do Bolsa Família por já estarem empregadas, e uma novidade que tem essa última versão do programa Bolsa Família é que ela não desliga imediatamente quando algum titular já tem a renda para não mais precisar do Bolsa Família. Ela dá ainda um espaço de 6 meses para ver se essa colocação se confirma, né? Se a pessoa vai realmente manter esse emprego para então depois a pessoa sair do Bolsa Família, né? Não, porque aí se considera, e podendo ela ter prioridade para voltar se depois desses 6 meses ela tenha novamente a necessidade de oferir essa renda. Então foram medidas de aperfeiçoamento que foram feitas em relação ao programa, né? E que mostram um papel muito significativo que ele está tendo. Uhum. E Francisco, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Conselho, né? Aproveitando que o senhor é ex-presidente desse conselho. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ele foi retomado em 2003, né? Quando o presidente Lula assume. De fato, a gente confere uma importância, primeiro, na história de muitos programas, né? Em que o Conselho teve uma direta participação. No meu mandato, por exemplo, nós tivemos a construção da proposta do programa da alimentação escolar, né? A partir até de um desafio do presidente, porque como presidindo o Conselho, eu tive uma audiência com o presidente Lula pedindo uma correção do per capita da alimentação escolar. E o presidente deu essa correção, mas ele desafiou a que o Conselho, junto com o FNDE, né, que é o órgão do Ministério da Educação, a que o programa da alimentação escolar está submetido, que construísse alguma coisa que unificasse o conjunto de normas e que desse um avanço nesse conjunto de normas. Foi aí que, por exemplo, nós criamos a proposta, que depois se tornou lei, que designava para a agricultura familiar um mínimo de 30% da alimentação fornecida para alimentação escolar. Estou dando um exemplo. E houve inúmeras outras medidas, inclusive uma lei a lei orgânica da alimentação escolar, que estabelece um sistema da alimentação escolar. Então, ficou provado que a participação social ao lado
do funcionamento de um governo, e havendo vontade política desse governo de avançar, pode ter muitas conquistas. Isso vem se mantendo até hoje, né? Ao lado do fato de que o Conselho faz um monitoramento das políticas relacionadas à segurança alimentar e ele, portanto, tem uma condição, e eu diria uma condição privilegiada, de advertir o governo federal sobre aquilo que pode não estar andando bem. Eu digo privilegiada porque veja que conselheiros vêm, às vezes, de territórios mais remotos, tem uma representação ampla da sociedade entre os seus conselheiros e, com isso, vamos dizer assim, é um assessor do governo muito, muito próprio para trazer os problemas e trazer perspectivas de novos avanços. Francisco, agora com o tarifaço do Trump, o governo está estudando comprar, né, os produtos que seriam exportados, e aí tem muitos produtos, né, que são alimentos, acho que carne, algumas frutas também que entraram no tarifaço, o próprio governo brasileiro comprar esses produtos e fazer a distribuição. Isso poderia ajudar também, poderia ser uma política boa para garantir acesso à comida de qualidade para a população brasileira? Eu acho que sim. Um ponto que, inclusive, dentro do Conselho, eu não sou mais do Conselho, mas acompanho o seu andamento, um ponto dentro do Conselho que se busca muito é que não só haja acesso à alimentação, mas que seja uma alimentação saudável, de qualidade, né? Então, ao lado do fato de que aquilo que estava se exportando para os Estados Unidos seja dirigido para seja alimentação escolar, seja restaurantes populares, outros equipamentos, né, que podem atender, sobretudo, a população mais vulnerável, é preciso zelar muito pela qualidade. Então, o que eu coloco é uma verificação do que aquilo que estava se exportando não seja simplesmente jogado para o público interno, né? Ou seja, para os programas de governo que atendem a esse público, mas que haja uma atenção sobre o que está se fornecendo. Nós, por exemplo, não queremos alimentos ultraprocessados sendo despejados na alimentação escolar ou outras modalidades, entende? Isso não interessa. Agora, interessa sim alimentos de boa qualidade que estavam exportados. Nós falamos anteriormente da inflação de alimentos e é preciso pensar que, entre os muitos fatores, como você havia dito, existe uma situação que muitas vezes os alimentos produzidos no Brasil ficam presos aos preços das commodities, né, dos alimentos exportados. E isso é um aspecto negativo em termos da inflação de alimentos, porque se os preços sobem lá fora, aqui vão subir também. Nós, se trouxermos agora alimentos, e sempre frisando alimentos de boa qualidade para o consumidor interno, né, que antes estavam sendo exportados e agora estão sobretaxados, nós poderemos ter um impacto positivo sobre a inflação de alimentos. Agora, sempre com essa atenção que eu estava lhe dizendo, entre os avanços que precisamos dar é a garantia de um alimento de boa qualidade para os brasileiros. E falando nisso, eu queria entrar um pouquinho no tema da obesidade, que o senso comum pode imaginar que a obesidade é o contrário da fome, né? Mas, na verdade, as duas coisas podem estar muito relacionadas. Por exemplo, existe aquele conceito de desertos alimentares, né? Que são locais onde as pessoas têm dificuldade de acesso a alimentos de qualidade e aí acabam consumindo os ultraprocessados, né, alimentos com muito açúcar, etc., e acaba desenvolvendo uma obesidade não por ter muito acesso e poder comer o que quiser, mas justamente por ter pouco acesso e ter que comer aquilo que está disponível e que é uma comida de baixa qualidade. Então, quando a gente pensa em combate à fome, o combate à fome e a prevenção da obesidade são coisas que caminham juntas, né?
Essa é uma questão muito adequada que você coloca, né? Porque é um problema atual do Brasil, um problema de grande porte, eu diria. Os índices de obesidade do Brasil colocam o país em níveis ao lado do próprio Estados Unidos, outros países. O México tem um índice também muito alto, né? E é muito preocupante. É preocupante porque, ao contrário de achar que a pessoa está bem nutrida, muitas vezes, ou quase a maioria das vezes, ela está obesa e, ao mesmo tempo, é muito mal alimentada e mal nutrida, faltando, inclusive, componentes essenciais para ela poder estar bem de saúde. É preciso dizer, inclusive, Raquel, que hoje as doenças que são muito determinadas pela obesidade, mesmo às vezes até pelo sobrepeso, como diabetes, doenças cardíacas, né, AVCs e até cânceres, né, eles têm também um custo muito elevado para a saúde. Né? O Ministério da Saúde tem revelado isso, um grande peso, né? Em relação ao que se gasta na saúde sobre doenças com essa determinação. E um enorme impacto na qualidade de vida das pessoas, quando, inclusive, não são letais. Né? Então, nesse sentido, olhar para esse aspecto é muito importante. Eu frisaria dois caminhos necessários que a gente tem que seguir. A questão de educação alimentar. Né? Educação alimentar, inclusive nas escolas, né? Porque muitas vezes as crianças podem trazer bons costumes alimentares para dentro de casa. Ao lado disso, o aspecto de uma regulação, né, sobre o que se vende como alimento. Né? Nós até cunhamos a expressão comida de verdade, no sentido de que muito do que está se fornecendo, né, na verdade, não é um alimento favorável à saúde. Né? Ele pode dar uma sensação de saciedade, né, de satisfação momentânea, mas ele vai minando a saúde do indivíduo à medida de que ele vai ficando com um consumo quase que permanente dessa má alimentação. E aí temos que zelar também pelo preço dos alimentos mais saudáveis, né? Porque estaríamos pregando no deserto se a gente dissesse tem que comer frutas, verduras, legumes, alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, a população não ter poder aquisitivo para uma boa alimentação. Então, isso é absolutamente crucial. O que o senhor acha daqueles aqueles alertas, né, que agora vêm em alguns alimentos rico em sódio, rico em gordura? E eu pergunto isso porque, por exemplo, pegando um exemplo de chocolate, né? O chocolate 70% orgânico, que não vai nenhum aditivo químico, às vezes ele vem com os mesmos alertas daquele chocolate, que é quase puro açúcar e gordura hidrogenada e cheio de aditivos químicos, né? Pois é, eu acho que até foi uma conquista, né, os alertas, mas eu acho que precisamos ir avançando mais, no sentido de que, e o teu exemplo é muito bom, eu acho até que deve ser mantido o alerta, né, mas num chocolate orgânico, também frisar, né, ao lado desse alerta, assim, um contudo, um entretanto, esse alimento é orgânico, cultivado, livre de produtos químicos, coisas dessa natureza. Eu acho que precisa continuar avançando. Eu, às vezes, também considero que as letras são muito pequenas, né, nos alertas, entende? E que precisamos ver formas, né, ou pelo menos a população conhecer mais, formas gráficas de alerta, né, que ela possa diferenciar bem os alimentos de melhor qualidade e aqueles que
que trazem perigos em si. Além disso, em quais outros pontos o senhor acha que a gente deveria avançar aí no combate à fome e não só isso, também garantir acesso a alimentos saudáveis para o povo brasileiro? Pois é, eu enfatizo mais uma vez, as políticas de segurança alimentar e nutricional, elas precisam ter orçamento suficiente. Há dificuldades presentemente, né? É dentro desse orçamento curto que estamos, né? Esse é um aspecto importante. Eu comecei a colocar a questão climática, ela tem uma relação muito forte com a produção de alimentos, né? Quer dizer, e ela já mostra, né, que os eventos extremos estão trazendo impactos muito fortes sobre essa produção, sobretudo quando aquilo que se produz se dirige diretamente para aquele território onde se produz, né? E a gente assiste, então, situações já bastante graves nessa direção. Enfrentar pode parecer uma coisa muito estrutural, mas tem que ser feito esse enfrentamento, né? E tem que ser criado políticas também de adaptação de curto prazo, né? Como, aliás, já foi demonstrado em alguns casos. Por exemplo, as cozinhas solidárias foram extremamente bem-sucedidas e, vamos dizer, elas diminuíram o impacto, ainda que ele tenha sido grande, em diversas situações, inclusive no que ocorreu no Rio Grande do Sul no ano passado. Então, aprimorando políticas públicas, né, nesse sentido. Agora, sempre sabendo, até poderíamos dizer, a assistência filantrópica da sociedade ela tem muita importância, não devemos desvalorizá-la, mas é sobretudo através de políticas públicas, é na permanência dessas políticas públicas que a gente vai conseguir ou poderá conseguir, inclusive, índices melhores, chegando, e é algo que eu acho que todos nós desejamos muito, a que não se torne mais visível situações onde ainda, ao sair na rua, nós encontramos, né, de miséria, né, e, ao mesmo tempo, certamente, de insegurança alimentar grave, né, que significa fome. Francisco, só para a gente finalizar agora, na presidência do Brasil à frente do G20 em 2024, o presidente Lula apresentou a ideia de criar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A ideia é unir esforços internacionalmente para erradicar, a fome e a pobreza no mundo todo até 2030. Essa iniciativa tem caminhado? O senhor enxerga uma vontade política de fazer isso avançar ou o contexto atual é bem desfavorável? Eu considero que o lançamento teve uma importância, mas outro dia o presidente Lula falou em de suas apresentações algo que devemos pensar. Ele disse: um país, e certamente ele estava se referindo aos Estados Unidos, destinou US$ 1 trilhão para guerras. E, ao mesmo tempo, o dinheiro não aparece para enfrentar a fome no mundo, né? Que hoje, segundo o mapa da fome, se eu não estou enganado, estaria em torno de 750 milhões de pessoas passando fome. É claro que não é só dinheiro que resolve, né? Mas é a mobilização, a vontade política, né? Tudo isso é absolutamente essencial. Mas é preciso que, a partir, sobretudo, dos países desenvolvidos, né, haja de fato essa disposição, né? Isso só acontecerá se também a sociedade, né, sociedade inclusive em termos mundiais, eu estou falando, esteja mobilizada para exigir algo que é absolutamente essencial. E eu gostaria, antes que o programa termine, né, dar mais um exemplo nessa relação guerra e fome, não é? Nós não podemos esquecer
de frisar algo que está acontecendo agora, né? Que é a utilização da fome como arma de guerra, o que temos visto em Gaza, a gente vê em outros locais onde também existem guerras, estão acontecendo guerras na África também, né? E isso é algo que não pode ser admitido pela comunidade dos países, né? No mundo, porque é algo absolutamente é, que deve ser repudiado com todas as energias. Nós, quando desenvolvemos a ideia de segurança alimentar aqui no Brasil, fomos buscar por que se chamava assim segurança alimentar. Encontramos a explicação de que na Primeira Guerra Mundial se usava a questão de insegurança alimentar como instrumento de guerra. Veja, a Primeira Guerra Mundial já há mais de um século, não é? E hoje, no século atual, nós temos ainda essa prática, o que é absolutamente desumano, não é? E que não pode deixar ninguém se silenciar sobre isso. Uhum. Aproveito para frisar que a gente fez um BDF entrevista recentemente sobre a fome em Gaza, está disponível no YouTube, convido o senhor a assistir, os nossos telespectadores também assistirem. Francisco, muito obrigada pela conversa, foi ótima, e que a gente possa voltar a conversar sobre nenhum brasileiro mais passando fome, a fome zero no Brasil, que a gente chegue a essa notícia em breve. Vamos torcer. Eu torcer e agir, né? E vamos acreditar que o país pode chegar a uma condição ainda muito melhor. Eu agradeço a participação. Obrigada, Francisco. E esse foi o BDF Entrevista, tem programa novo no ar, de segunda a sexta, sempre às 7 da noite, na Rede TVT e também no nosso YouTube. E como eu já disse, no nosso YouTube tem os episódios anteriores, vale dar uma xeretada lá e achar os assuntos pelos quais você mais se interessa. Até a próxima, então. Tchau.